Nós estamos muito felizes, estamos, diria para vocês, ficando famosos por aí afora. A palavra que tem sido trazida aqui nesta casa está sendo levada nas redes sociais aí e tem sido assim muito bem aceita. E não é a nossa palavra, na verdade é a palavra de Jesus, né? A palavra do nosso mestre Bezerra de Menezes, que ela acaba chegando. Aquelas pessoas que têm muita dificuldade. Então, nós temos visto que realmente Jesus é o alento de todos nós. Então, gostaria de convidar a todos, nesses momentos iniciais, para que a gente possa ir endereçando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, para que a gente consiga formar esta conexão. Muitos nos perguntam como eu posso falar com Deus, e Jesus nos ensinou que nós temos as condições de falar diretamente com o Pai. Não necessitamos de intermediadores, não precisamos de alguém que possa fazer esta ligação por nós, porque Deus deu a cada um dos filhos as formas de falar diretamente com o Pai, através de um bom pensamento, de uma boa vontade. E perguntado a Jesus como deveria ser feito para falar com Deus, então Jesus nos ensinou que nós devemos nos recolher, o que quer dizer falar internamente e não através de atos exteriores. Não precisamos de uma posição específica, porque aquele que está numa cadeira de rodas, aquele que está acamado, ele não tem como se ajoelhar. Aquele que está com as suas mãos, seus braços paralisados, ele não tem como juntar as mãos. Então é o pensamento que vai de encontro a Deus. E o nosso pensamento, como ensinou Jesus, nós podemos conversar com o Pai da vida, assim como nós falamos com o nosso Pai. E assim ele falou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para hoje e sempre, e que assim seja. Então, basicamente, meus queridos irmãos, para falar com Deus é assim, dessa maneira simples. Lá antigamente, na época de Jesus, lá na época do Templo de Jerusalém, para poder falar com Deus, era necessário você ter algum desembolso. Então, tinha que se fazer alguma oferenda, tinha que se pagar alguma coisa. E isso dificultava porque aqueles que eram mais pobres, assim como eu, sim, hoje, nós tínhamos dificuldade de falar com Deus, ou de fazer uma rogativa, ou de pedir algo, ou até mesmo de agradecer. Porque se tudo transformava através de uma paga, quem não tinha paga
ficava, como diz, a Deus dará a própria sorte. E isso fez com que as pessoas, elas, de alguma maneira, se distanciassem do Criador. Porque elas não tinham como falar com o Pai da vida. Não tinham esse trato mais próximo. Por isso que, então, com a vinda do nosso Messias, ele nos ensinou que nós podemos sim ir falar com Deus. Mas não precisamos ir em algum lugar, em algum templo. Porque naquele evento, quando ele nos ensinou isso, uma pessoa tinha tentado entrar no templo e não tinha sido permitido. E ela então estava muito preocupada, desesperada, porque ela não tinha como ir falar com o Pai da vida. Porque até então pensava-se que para falar com o Pai da vida tinha que ir ao grande templo. E aí Jesus falou que não, porque nós podemos falar com Deus assim, de uma maneira simples, muito grandiosa, porque quando nós buscamos a Deus, nós realmente estamos sendo grandiosos. Porque quando você vai falar com o Pai da vida, primeiro de tudo, tem que se reconhecer que existe um Pai. Hoje, nosso mundão aí está em grande entrevero. Por quê? Por que será que está essa dificuldade toda na nossa sociedade, no mundão aí? Porque nós não reconhecemos o Pai da vida nas nossas vidas. Aí a pessoa fala, puxa vida, não, mas eu reconheço Deus. Vocês querem ver como é difícil esse pensamento do reconhecimento de Deus? Se acontece algo de bom na nossa vida, aí eu sou o bom. Aí o Celcinho aqui é o bonzão. Fui eu que fiz, sou eu quem fui, eu quem faço, eu sou o cara. Como a música, esse cara sou eu. Uhum. Mas, se acontece alguma coisa, é Deus que está punindo. Porque comigo, Senhor, está me perseguindo, eu de novo virei figurinha marcada. Você vê? Então, nós temos um peso para as benesses e outro peso, outra medida para as dificuldades. Quando nós passamos a compreender, a reconhecer Deus, porque para que a gente possa compreender, a gente tem que, de alguma maneira, aceitar Deus, encontrar Deus. Hoje eu estava pensando de que maneira eu poderia trazer uma palavra boa a vocês. E olha que é muito difícil, porque tirar alguma coisa de bom de mim, nossa, é difícil. E aí lembrei daquela colocação, daquela frase que tem na Bíblia, que diz assim: pela falta do amor, o coração das pessoas se esfriará. Pelas iniquidades das pessoas, pelas tribulações da vida, muitos corações se esfriarão. Vamos esperar lá. É uma passagem complicada à primeira vista. De pronto a gente já pensa assim, realmente o mundão aí, ó, tá alargado, não tem comando, povão aí, ó, ninguém ajuda ninguém, a gente liga a televisão, é só problema, é aquela dificuldade, só notícia ruim. Mas quando a gente
começa a analisar de uma maneira um pouco mais aprofundada, a gente realmente percebe que os corações, na verdade, eles não estão se esfriando. Na verdade, eles nunca foram quentes. Porque um coração quente, ele não esfria. Um coração que ele pulsa, que ele vive, que ele faz a sua parte na sociedade para os seus irmãos, ele não para de ser quente. Ele sempre é quente. Ele sempre é vívido. Ele sempre está cumprindo seu dever. Então, puxa vida. Mas realmente, a gente começa a olhar essas dificuldades, essas barbaridades, a gente já quer chutar o pau da barraca e falar assim, vou viver a minha vida e deixa para lá o resto. Mas não é assim que a gente deve viver a vida. Nós devemos viver a vida de uma maneira responsável, de uma maneira coerente. Porque um dia, como diz a historieta, o juiz nos colocará no banco e perguntará para nós, naquele momento fatídico da morte, o que fizeste? O que fizeste com os dons e talentos que eu te dei? O que fizeste da bênção da vida que eu te dei? O que fizestes? Então o coração que ele está quente, ele está pulsando. Então vamos traduzindo o simbolismo. Um coração quente é o vívido, é o que pulsa, é o que efetivamente está exercitando o que é necessário para a vida. Ele não vai parar de pulsar, porque é amor. Porque ele tem sentimento. Um coração que tem sentimento, ele pulsa, ele vive. E ele cumpre a lei de Deus, o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então ele está ali, vivenciando os seus momentos, ele está ali realizando as suas ações, e ele não vai esfriar. Porém, a aparência de que os corações estão esfriando é pela grande divulgação das iniquidades que estão aí na sociedade. Hoje, nós vemos uma sociedade grandemente populosa no nosso planeta. Nós aumentamos em muitos bilhões de pessoas da época da vinda do Cristo. Então são quantidades expressivas. Poderíamos ser ainda em maiores quantidades, mas essa humanidade nossa, terrena, terráquea, ela ainda não aprendeu a viver com o coração aquecido. Nós sabemos, o coração é hoje, todos sabem, é um músculo, né? Ele faz parte do organismo que mantém a vida de um ser humano ou de um animal. Mas, como representatividade daquilo que é precioso para existir a vida, e não aquilo que guarda os sentimentos. Então, como diz, coraçãozinho, na verdade, um músculo. Mas nesse campo nós temos um vórtice, um grande chakra de energia. E esse chakra de energia, o cardíaco, ele é muito importante para nós. Ele é um dos principais vórtices de energia do nosso corpo, que faz parte da sustentação nossa.
E ele é o responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. E que nós temos grande dificuldade de manter ele em pleno funcionamento para a vida. Porque normalmente, o que acontece conosco? Nós estamos vivendo o passado, nós estamos revivendo aquilo que tivemos de dificuldade, nós estamos reprocessando momentos difíceis de nossas vidas, através do quê? Da revolta, do ódio, da vingança, do sofrimento atroz. E nós travamos esse campo de energia, porque todo campo de energia que ele não é bem vivido de maneira quente, para que a gente possa comparar com a frase, se nós não estivermos com esse campo quente de uma maneira correta, sendo utilizado corretamente, nós o travamos. Nós nos dilaceramos. Para que o campo do emocional nosso esteja em equilíbrio, assim como todos os campos de um ser humano, meu, de cada um de vocês que aqui está, de cada um dos que nos ouvem, esteja equilibrado, para que a sua vida esteja em equilíbrio, automaticamente eu tenho que estar vivendo a vida de maneira correta. Aí a pessoa vem à casa espírita, faz uma conversa fraterna, pede orientações, pergunta como é que ela deve proceder, o que ela precisa fazer para que a sua vida esteja em equilíbrio. Aí voltamos ao ensinamento. Assim como o exemplo do campo de energia cardíaco, ele precisa estar sendo mantido de uma maneira equilibrada, vivendo de uma maneira correta. Porque se eu tiver um pensamento de vingança, de ódio, de sofrimento, de amargura, nessa revivescência do passado, ou angustiado, amedrontado, depressivo, do que porventura possa vir a acontecer no amanhã, meu campo de energia vai estar paralisado, travado, adoecendo. Aí que na nossa sociedade, não é só os corações que estão esfriando pelas iniquidades, pelas injustiças, pela maldade, pela violência, mas nossos corações estão esfriando por uma vida contrária à lei de Deus. Aí a pessoa fala assim: não, mas pera lá, o espírita acredita em Deus? Sim. Sim, é o nosso princípio maior, basilar. Não há como alcançar os ensinamentos de Deus se você não acreditar em Deus, não é mesmo? Não há como você conhecer e acreditar nas leis naturais da vida, que são as mesmas leis de Deus, se você não observar. E conforme você vai observando as leis de Deus, você não tem como negar o Pai da vida. É inegável. Basta que se tenha um mínimo de discernimento, de raciocínio, de pensamento, que você alcança Deus. Ainda, nossa sociedade, vamos colocar aqui nosso planeta, tem muitas pessoas, uma quantidade enorme de pessoas que negam a Deus.
porque é um processo de revolta contra o pai da vida. E que nós vamos ter que modificar isso e reconhecer Deus, que é o primeiro passo. Quando Moisés então trouxe os 10 mandamentos, ele foi orar a Deus no Monte Sinai. E Deus o enviou os 10 mandamentos. Se nós então passamos a reconhecer o Pai da vida, olhando a vida, uma planta, um animalzinho, um irmão nosso, qualquer situação, nós encontraremos Deus. Porque nós reconhecemos Deus na perfeição desta obra que nós vivemos. Na obra que o Pai criou. A perfeição de um sol nascente, de um sol poente. A perfeição de um luar. A beleza do céu estrelado. A beleza na chuva, no frio, no calor. Nas 4 estações do ano, que servem para conter as dificuldades que a gente tem de multiplicação de vírus, de bactérias, das nossas formas de pensamento ainda tão feias e peçonhentas, para que os elementais da vida possam ir trabalhando todo esse compêndio e nós tenhamos uma condição de equilíbrio, de harmonia e de vida. Se eu estou vivo, se eu tenho um ar puro que eu respiro, uma condição plena para sobreviver, nós temos que louvar e agradecer a Deus. É o primeiro passo. A doutrina espírita nos traz então Deus, o Ser Supremo, como a base de uma vida forte. Todo aquele que de alguma maneira vai contrário a Deus, ele é anticristo. É uma palavra pesada, mas é verdadeira. Porque Jesus, ele veio nos asseverar, confirmar tudo o que já se sabia naquela época da sua vinda. Então, Deus, o Pai da vida, as suas leis, e ele colocou numa máxima que nós devemos carregar para todo sempre, que é: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A palavra amor, que nós então juntamos naquela expressão do passado, dos corações que estavam se esfriando e que se esfriariam pelas iniquidades, eu vos digo que, em verdade, nós temos que nos esquentar. Em Curitiba, num frio desses, uma semana gélida, né? Difícil alguém vir aqui e falar: temos que nos esquentar. Então me dá meu cobertor, cadê meu casaco? Mas é a ideia que nós temos que nos esquentar para a vida através dos ensinamentos que Deus nos manda através dos seus professores, através do nosso irmão maior Cristo. O ensinamento é para que nós verdadeiramente passemos a sentir sentimentos harmoniosos e corretos, e que só alcançaremos através do quê? Caridade. Quando nós recebemos esta terceira revelação, a doutrina espírita, ela vem e nos assevera
Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Gravem bem esta frase. Por quê? Porque a palavra caridade é a expressão encontrada pelos espíritos da equipe da verdade para nos dizer assim: olha, vocês estão mudando a palavra amor, aquela palavra que foi trazida pelo Cristo, o Senhor das Estrelas, e estão considerando que a palavra amor, ela é somente um ato corpóreo, uma relação sexual, mas não é só isso. Então, pera lá, se a palavra amor não está sendo bem entendida, bem compreendida, eu digo uma outra, que é igual: caridade. E a caridade é o amor vivenciado. Então, se não entendemos de uma maneira, está aqui outra. Quando Paulo, então, realizou a epístola aos Coríntios sobre o amor, todo mundo pegou a carta, todo mundo pegou aquele ensinamento e aplicou onde? Celebração do casamento, votos de bodas de casamento, um namorado mandando para outra namorada, dentro de um relacionamento entre homem e mulher. Hoje em dia, mais evoluído, pode ser entre dois parceiros. Mas não quer dizer que o ensinamento não esteja lá, porque está lá. A epístola, ela é clara. Ainda que façamos a maior proeza que façamos, ou que possamos ter a condição de realizar, se nós não vivermos na caridade, sendo caridosos, nada seremos. O coração vai ficar friozinho. Vocês vejam? É muito interessante, porque quando a gente fala assim: sem o amor eu nada serei, mas sem a caridade, olha como que dá uma entonação diferente na nossa mente. Porque nós somos mentes pensantes, nós somos cérebros espirituais. O nosso espírito, o eu espírito, ele então traz consigo determinadas situações que podem ser travas ou que podem ser chaves, cadeados ou aberturas, dependendo daquilo que nós tenhamos vivido. E, infelizmente, como diz por aí afora, a maldade é muito grande e minaram o significado da palavra amor. Se hoje nós perguntarmos para os mais jovens o que é o amor, eles não vão dizer que o amor é você estender a mão àquele necessitado. Eles não vão dizer que o amor é você fazer tudo o que estiver ao seu alcance por aquele que mais precisar. Como Deus o faz por nós e como Jesus o fez por nós, assim como nós devemos fazer pelos outros. Mas vão falar que é um ato sexual. É a relação entre homem e mulher, ou entre pares. Não é verdade? Então, a maldade deturpou este ensinamento. E nós temos que recuperá-lo. Recuperar a palavra amor talvez possa ser uma trava grande na nossa mente. Então muda. Põe caridade. Dá na mesma. Ajude o próximo. Dá na mesma. Faça o seu melhor. Não por si, egoisticamente falando, mas pelo outro. Dá na mesma. Porque ali estará caridade. Como que nós vamos ser aquele que ama
a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, se nós não aprendermos que há Deus, Criador de tudo e de todos, se nós não reconhecermos Deus, Criador de tudo e de todos. Claro que é muito difícil, porque nós temos que efetivar uma filosofia interna em nossa vida, parar para pensar e concluir efetivamente. Sim, não tem como a conjuntura dos astros e de toda a ciência resultarem nesta condição de tamanha perfeição para hoje estarmos aqui pensando sobre isso. Tem de haver um algo maior do que tudo e do que todos. E aí a gente alcança o Criador. Pois bem, quando a gente fala que os corações estariam a se esfriar, e eu vos disse que na verdade eles nunca foram quentes, vamos um pouco além. Bezerra de Menezes nos falou estes dias atrás, através de sua mensagem, que os nossos olhos não alcançam os corações quentes. Ele falou que nós ainda não temos os olhos de ver toda a colheita que Deus está fazendo neste nosso mundo. Por quê? Porque o amor vivido, bem vivido, o amor, caridade, a expressão do seu ensinamento de fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse para si mesmo, está aflorando nos corações da nossa humanidade. Mas nós não vemos isso. Porque os nossos olhos ainda, eles olham o que é semelhante e ainda não têm a condição de alcançar aquele que está ajudando a sua mãezinha, aquela mãezinha que está se desdobrando em 2, 3 serviços para pagar ali um curso superior para o seu filhinho, um pai que realmente é honrado e além dos seus filhos adota outros filhos e está trabalhando e se desdobrando e fazendo tudo possível para bem educar essas crianças. Nossos olhos não estão percebendo que os animaizinhos estão sendo amados, nossos olhos não estão acompanhando que as pessoas estão buscando a Deus. Porque aquele que ama, aquele que está com seu coração aquecido, ele aprendeu que um ato de amor, um ato de caridade, ele não é para ser propagado. Ele não é para ser dito aos 4 cantos. Porque aí a recompensa ele já recebeu, que é a sua vaidade, o seu orgulho. Mas quando a gente vai aprendendo que nós temos que realizar não por nós, mas por Deus, porque em todo momento em que nós sejamos caridosos, estejamos fazendo um auxílio, uma caridade a alguém, sendo fraternos, solidários, nós estamos, em verdade, trabalhando para Deus. E a nossa recompensa maior será quando nós, então, formos ter este encontro, este juízo final, como muitos falam, porque a minha consciência, ao passar da régua, vai dizer assim: pois é, Senhor, posso ter errado aqui, ali, acolá, mas eu tenho, olha, em meu favor, esta situação, aquela outra, aprendi assim, fiz assado. Teremos argumentos, pois que
a caridade foi vivida. Claro, minha gente, que o tribunal, ele é a nossa própria consciência. Mas ela cobrará caro. Ou nos dará o salvo-conduto para dizer assim: prossiga nessa boa tarefa fazendo sua caridade. Vamos ajudar mais. Venha para a vinha do Senhor. As portas estão abertas para você aqui. Aqui neste lar hospital, aqui neste plano espiritual, onde nós estamos nos melhorando todos, porque todos somos errantes ainda, todos ainda falhos, estamos querendo aprender. Mas ai daquele que não queira, ai daquele coração frio que se torne gélido, que piore, porque terá que passar por lições duras de dor e sofrimento. E tem momentos que não há o que ser feito. Vem a dor e sofrimento. Jesus, ele vem e nos acompanha em períodos e demais períodos para analisar em um censo, como o IBGE está fazendo por aí no Brasil, quantos moram na casa, como tem vivido, tem banheiro, tem água encanada, tem luz. Qual é a renda da família? Jesus não vai fazer este censo. Ele vai fazer uma outra análise. Ele vai verificar como estão os corações dos meus amados filhinhos. Porque Ele é o nosso irmão maior. Ele é quem nos ampara, nos conduz. Ele nos direciona. E Ele, como nosso grande diretor, ou seja, responsável pela grande escola, Ele está analisando. Estamos indo bem? Não estamos indo bem? Os corações estão quentes? Estão se aquecendo? Ih, Senhor, pera lá, o trem está meio feio aqui. E como diz então o livro do Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ora, se a situação não está muito legal, vamos dar um reforço para esses nossos alunos. Se só o horário da escola é pouco, vamos fazer um contraturno para eles. Vamos mandar mais professor. Tem uns professor bom? Tem, vamos mandar uns professor bom então. Aí manda um Bezerra de Menezes, manda um Emmanuel, manda expoentes, espíritos que tenham seus corações quentes para nos ensinar como nós devemos viver com um verdadeiro sentimento pelas pessoas. Nós estamos aqui por um motivo simples: aprender a evoluir. Se nós não aprendermos e evoluirmos pelo bem querer, pelo bom propósito, vem dor e sofrimento. A regra, como diz, é clara. A regra é clara. Bom propósito, bem querer, aí nós estamos no bom caminho. Nós temos que aquecer os nossos corações. Nós temos que levar adiante aquilo que nós temos a possibilidade de aprender hoje. E não importa se você é morador de rua, não importa se você mora sozinho, se você mora com 10 pessoas da sua família, se você mora com um monte de pessoa estranha, se você mora em uma condição economicamente muito boa, se você é doente, se você é são, se você tem braço, se você não tem braço, se você tem perna, se você não tem perna, isso não importa. Importa o quê? Receber o ensinamento e aplicar o ensinamento. Acontece que nós chegamos a determinado momento da nossa humanidade que não há mais tempo de ficar postergando. É igual um aluno, ele vai deixando para depois. A gente fazia isso na escola, né? Ora, a prova é só lá no mês tal, tem muito tempo, vou brincar,
vou soltar pipa, eu vou jogar bola, eu vou bater bafo, vou me divertir, assistir um desenho e vai deixando para depois. Vai deixando para depois. Amanhã eu vejo. Amanhã eu vejo. Amanhã eu faço a lição, aí vai para a sala de aula, a professora manda um recadinho para a mãe. Ô mãe, teu filho não está fazendo a lição. Ele não está acompanhando a matéria. Ah, deixa para lá. E deixa para lá e para depois. E aí que nós, então, somos chamados de volta. Porque o momento desse retorno ao mundo espiritual pode ser a qualquer momento. Por isso que a gente tem aprendido que nós temos que estar preparados para este retorno, para este chamado. Se nós soubéssemos que a vida terminaria na matéria amanhã, o que nós faríamos no hoje? A maioria ia fazer farra, né? Vou gastar tudo, vou tomar todas, né? Vou pra farra, aproveitar porque amanhã vai acabar. Então a gente não vem com o reloginho como tem em filmes que mostra aí, ó, o momento que vai terminar a sua existência na matéria. Porque nós ainda somos tão errantes no nosso dia a dia que a gente, ao invés de viver a vida pensando que um dia nós retornaremos a prestar contas daquilo que a gente recebeu, dos dons, dos talentos, das bênçãos, desta oportunidade que estamos vendo na matéria, a gente pensa assim, não, vou viver como se não houvesse o amanhã. Mas o amanhã, amanhã virá o amanhã. E se não virá o amanhã na matéria, virá o amanhã em espírito, no mundo espiritual, onde prestaremos contas. E aí que lascou. E aí que o bicho pega. Não, depois eu vejo, Celcinho, larga a mão dessas coisas. Deixa pra lá. Não fica embaralhando minha vida, que eu tô levando bem. Eu continuo na minha, tá tudo certo. Eu dou meus jeitos. Dou meus pulos aqui. Resolvo meus corre ali. Espera lá, minha gente. Estamos aqui despertando. Por qual motivo? Porque a gente não sabe se o amanhã ele, na matéria, estará. E aí o chamamento do juízo final. Final desta etapa. Porque não há final. Não terminará assim. Teremos outras oportunidades. O problema retorna. Dor e sofrimento. Se eu não fizer um bom uso desta mão, eu pagarei caro. Não caro no sentido de que vai ser sobrelevado acima daquilo que eu tenho que pagar. Não, é porque toda dor e sofrimento, ela é custosa, ela é trabalhosa, ela é doída. A gente passa por muita dor. Eu passo particularmente muita dor. Tenho dores disso, dores daquilo, aquilo outro, tal. Enquanto a gente não modifica, a dor tá lá, pegando. E nós não queremos dores. Nós queremos viver de uma maneira gloriosa. Porque ainda que venha a dor, quando estivermos fazendo todo o correto, a dor é minimizada. Porque aí nós colocamos os nossos fardos, a nossa dor, o nosso sofrimento, simbolicamente no altar de Deus, do Mestre Jesus, e com Jesus é aliviado. Ó, Senhor, se eu tenho que carregar essa dor, então eu aceito com resignação. E a dor em resignação, ela é leve, ela é suave, é branda. E aí que nós seremos então bem-aventurados, pois que sofreremos com resignação, com a brandura, com a paz de espírito, porque sabemos que a nossa parte estamos cumprindo. Agora,
se a gente não realizar a nossa parte, a consciência, ela tá ali, todo dia martelando. Ouvi de um colega que falou assim: pois essas, olha só, eu sei que a minha vida não tem sido fácil, mas pelo menos eu tenho a paz de espírito que a minha parte estou fazendo. O de resto não é comigo, aí é com Deus. Se eu tenho que passar por essa dor, por esse sofrimento, por essa dificuldade, por essa tribulação na minha vida, neste momento atual, apesar de eu não estar fazendo nada de errado, eu sei que Deus sabe o melhor para mim. Então eu busco aproveitar bem o meu sofrimento de uma maneira resignada, de uma maneira correta, para que eu não precise passar novamente por tal dificuldade. E aí é o aluno que realmente aproveita a escola. O aluno que ele vai, frequenta, presta atenção na professora, faz as suas lições e busca ser o aluno nota 10. Nós, por outro lado, não, que lá é estudioso, ao invés de buscar ser igual ao estudioso, o que a gente faz? Judia dele, persegue ele, fala mal dele. Então, o contrassenso está em nós, em nossa sociedade. Enquanto o coração quente está ali trabalhando, fazendo o bem, praticando o amor ao próximo, vivenciando o que Jesus ensinou, tem um monte de outros nós aí da vida que nós não estamos vivendo verdadeiramente Jesus. O cristianismo redivivo. Nós temos que ser aquele que se aplica, nós temos que ser aquele bom aluno. Porque é só sendo o bom aluno que nós alcançaremos a aprovação. Temos espíritos grandiosos, pré-claros, que eles têm vindo nos orientando, não é de agora, é de todo sempre. Porque Deus, obviamente, não iria nos deixar desamparados. Que mãe, que pai que deixa uma criança que não sabe nem andar sozinha? Não tem. Todo pai, toda mãe que se preze vai estar atenta àquele filho que não aprendeu ainda a andar direito, a se alimentar direito. Nós somos essas crianças que ainda estamos aprendendo tudo na vida. Aprendendo como se come, aprendendo como dar os passos, aprendendo a direção certa, aprendendo o que falar, porque muitas das vezes da nossa boca, pouca coisa se sobra, se retira de bom. Então, estamos aprendendo a falar, aprendendo o que tomar, aprendendo como respirar, como nos comportar perante a sociedade, como nos comportar perante nosso irmão. E é nesse aprendizado que nós estamos tendo hoje, que eu vos digo, a dificuldade nossa ainda é muito grande. Porque realmente nossos corações estão para lá de frios, de gélidos, estão congelados, minha gente. Nós estamos praticamente congelados, não só de frio, dos 8 graus de Curitiba, mas nós estamos congelados por vivermos de uma maneira egoística. Nós estamos ainda congelados porque não queremos viver o que Jesus nos ensinou. Pois então, eu vi uma pesquisa que ela falou assim, que em torno de 57% a 60% dos alunos que terminam a escola, os graus primários, não superiores, elas terminam, concluem aí o ensino médio, fundamental e médio, em torno de 57% a 60% sem compreender aquilo que leem. É mais ou menos assim.
você estudou, tem um diploma, mas não pode fazer uso, porque você não sabe o que fazer com aquilo. De que adianta eu aprender a ler, mas não saber ler? De que adianta eu ter feito anos de matemática e não saber fazer conta? Então, da mesma maneira em que nós buscamos ser bons cristãos, no mundo da matéria nós precisamos nos aplicar em igualdade. Porque, ora, nós precisamos alcançar conhecimento. Nós precisamos evoluir também na parte científica, em todos os âmbitos, em todas as nossas áreas. Como eu vou conseguir ser um bom profissional, evoluir num salário, numa contratação, se eu não me aplicar? Então é a mesma coisa. A nossa sociedade, ela precisa desenvolver. E nós aqui precisamos desenvolver. Quando a gente fala de espiritismo, nós não estamos falando só daquilo que é o sobrenatural ou aquilo que está extra das nossas vidas. Não, é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. Eu me recordo muito bem, há uns 20 anos atrás, então essa casa abriu as salas de evangelização para realizar o ensinamento, para levar o ensinamento aos mais velhos que não tinham tido a oportunidade de aprender a ler e escrever. E era muito bonito de ver. Era muito legal de ver. Porque as pessoas que tinham vontade, elas vinham e aprenderam a escrever o seu nome, a assinar, e não aquela como diz assim, só por extenso, né? Mas aprenderam a contar um dinheiro, aprenderam a pagar uma conta, aprenderam. Tem que voltar depois. Vamos ter que reabrir as salas, porque realmente é algo que aquele que quer, ele vai alcançar. Sim. Os que estavam aqui, que quiseram, eles alcançaram. Mas eu lembro também de pessoas que estavam aqui e não queriam. Preferiram o comodismo. Realmente é muito mais cômodo e muito mais divertido e muito melhor, entre aspas, aquilo que dá o prazer instantâneo. Por exemplo, assistir uma novelinha, uma rede social, conversar com a vizinha, fofocar e tal. Então, traz aquele prazer do momento, mas não evolui a pessoa. Não tira ela do grau que ela se encontra. Nós temos que buscar aquilo que vai nos modificar, tirar do local onde que nós nos encontramos, tirar daquele status de igualdade. Nós temos que sair da situação de estacionários. Porque senão a gente vem numa vida, numa existência, numa reencarnação, e de repente desencarna, aí dor e sofrimento lá do outro lado, consciência pesada, puxa vida, eu estava lá no centro espírita, eu estava lá naquela boa igreja, olha, eu não aprendi, não apliquei, vem de novo, dor e sofrimento, a pessoa vai, fica estacionada, dor e sofrimento. Então, para mudar a condição que nós estamos hoje, nós precisamos nos aplicar. Precisamos efetivamente buscar esse conhecimento que nós não alcançamos ainda. Nós precisamos ir capturar esse conhecimento, porque ele é lançado para nós, mas nós temos que pegá-lo. Nós temos que querer esse conhecimento e viver ele, botar no nosso dia a dia. Quando a gente fala aí que 60% dos nossos jovens saem da escola sem ter a condição de compreender o que leem, analfabetismo funcional, isso é algo muito sério. E não é culpa, com todo respeito, do governo. A culpa é nossa. Porque o professor está lá para dar aula. A criança, ela frequenta. Mas se ela não quer ouvir, porque a gente sempre tem que culpar o outro. Infelizmente, a gente transfere a responsabilidade. Como eu falei no início, Deus culpado.
ele me castiga, ele me persegue, ele me judia, ele fez um X aqui na minha testinha e é só em cima de mim. Não, não é assim. Deus não é injusto. Deus é amor. E, em verdade, se nós formos analisar o nosso quadro, a nossa situação, aquilo que a gente fez no passado, como dizem os espíritos, se nós soubéssemos o que nós aprontamos, minha gente, a maioria de nós entraria em estado de loucura, de tanta barbaridade que a gente aprontou aí para trás. Coisas muito feias, porque alguém foi responsável pelas cruzadas, alguém foi responsável pela mortandade, alguém foi responsável pelas inquisições, pelo descaminho das igrejas. Alguém foi responsável. A gente pode falar que foi Deus, a gente pode falar que foi o outro, mas será que não nós? Né? Então, percebamos isso. Eu quero vos dizer assim, como é importante a gente receber um chacoalhão. Como é importante receber um chacoalhão. Porque a sociedade, para estar de bem com a gente, passa a mão na cabeça. Ah, a culpa é do professor, a culpa é do diretor. Não, a culpa é do ministro da educação. Não, a culpa é do presidente. A culpa é desse país que não vai para frente. Né? Mas e quando a gente vai analisar, será que a culpa não é nossa? Será que não? Eu recebi uma instrução muito boa. Estudei em colégio público. Hoje tenho muito orgulho porque eu aprendi pelo que eu recebi e por quem eu sou hoje. Porque eu fui bem educado. Mas eu lembro bem, tinha um monte de gente, muitos coleguinhas meus, que não queriam nada com nada. A escolha é de quem? Do aluno. Meus pais falavam assim pra mim, me educaram assim. Quem faz a escola é o aluno. E hoje, como advogado, eu recebo clientes, mães, pais, uns querendo até processar a escola, porque o filho não tem educação. Puxa vida. Não, porque estão sendo chamados pelo conselho tutelar, porque o filho foge da escola. Mas culpa é de quem? É do professor? Não é. A culpa é do próprio aluno. A responsabilidade é dele. É o querer dele. E cada um responderá pelo seu. Percebamos que nós precisamos, às vezes, de um chacoalhão. Eu, muitas vezes, fiquei triste na minha vida com os chacoalhões que a vida me deu. E quando a vida nos chacoalha, minha gente, a gente pode tentar dar uma desviadinha do problema e falar assim, não, foi Deus, é comigo, tá me perseguindo. Às vezes a gente até reclama, é dos obsessores, é dos brodinhos aí que não me querem bem. Poxa, mas eu não fiz nada, estão me perseguindo. Não, minha gente, a responsabilidade é nossa. Somos nós que estamos construindo o nosso futuro. Somos nós que estamos aqui realizando aquilo que nós queremos. Tem uns que não querem vir até a casa espírita para ouvir uma palestra. Tem outros que ficam em suas casas ouvindo a palestra. Tem outros que não alcançam a palestra. Mas no fim das contas, a balança da vida é: vamos pesar o seu coração, mas não o coração, músculo. Vamos pesar como você tem vivido? Vamos pesar como você tem levado a sua existência? Seu coração está quentinho para todos os seus irmãos? Seu coração está responsável, cumprindo o seu dever de vida? Essa é a pergunta. É isso que Jesus está analisando em cada um de nós.
Ele vem analisar nossos corações, as nossas atitudes, a nossa vivência. Porque às vezes é custoso, às vezes é trabalhoso sair do estado e da zona de conforto que a gente se encontra. Ah, eu tô tão bem, tô levando. Tá bom, tudo bem. Acontece que aquele que te quer bem, te chacoalha. O pai, a mãe, que é responsável, que sabe que o melhor pro filho é ele ir buscar o conhecimento, o estudo, porque aquilo que vai tirar ele da dificuldade material e espiritual, ele vai ser o pai chato, a mãe chata, o professor chato. Hoje, nossa, eu rezo agradecendo aos meus professores chatos, aqueles que eu não aguentava na sala de aula, porque eram os que eu mais aprendi, aqueles que me fizeram estudar, aqueles que exigiram muito de mim e que me transformaram em uma pessoa responsável. Porque este passo em sair da inércia e se tornar responsável é muito difícil. Eu entendo que é muito difícil. Foi muito difícil para mim. É muito difícil para mim. Porque me exige todo dia uma transformação, uma escolha, um acordar de manhã com boa vontade e querer realmente ir cumprir o meu dever. Mas se eu tivesse ficado com a turma do a culpa é dos outros, Mas enquanto você tem teu filho ali, você criando ele do jeito que você, sabe? Enquanto ele é pequeno, tudo bem, mas depois que fica cavalão... é verdade. É verdade. Nossa irmã tem toda a razão. A criança, enquanto está sob a nossa rédea, como se diz, enquanto está ao alcance de nossas mãos, ela é tutelada por nós. Mas depois ela vai tomar as suas decisões. Mas aí não é uma problemática nossa, apesar da gente, com amor, com carinho, vai continuar orando, como uma mãe não deixa de orar pelo seu filho, vai continuar querendo o bem do filho, mas aí é o livre-arbítrio do filho. É uma escolha dele. Como Deus respeita a nós, nós respeitamos dos nossos irmãos. Como diz você, o puxão de orelha sempre vem, né? Sem dúvida. Mas espero que não seja tarde, né? Uma oportunidade, o nosso irmão Edson, médico diretor aqui do Hospital de Bezerra, ele falou para um filho rebelde e para uma mãe rebelde. Orientou assim: se você, mãe, não educar o seu filho, ele vai ser educado pela polícia. Então vejam, é uma verdade, é uma realidade. Se a gente não se educa por bem, vem a dureza da imposição do cumprimento do dever. Pura realidade, não é? É o que a gente vê todos os dias, a luta que tem por aí afora. Quem não quer pelo amor, pela boa vontade, ele vai sendo obrigado pela lei da transformação, mas com dor. E aí vem polícia, né? Vem situações truculentas que a vida apresenta. Se nós não nos esforçamos no dia a dia da escola e optamos assim, não, eu vou só levar a vida como a vida me levar, o que pode acontecer? Bom, uma dificuldade no emprego, dificuldade numa renda, né? E aí a vida vai ficando dura. Então, quando a pessoa fala assim, evoluindo espiritualmente o material vem. Não, pera lá, não é bem assim. Porque se nós não cumprirmos os deveres da matéria, do esforço, da dedicação, do trabalho, não vem recompensa material. Nada é de mão beijada. Tudo é através do trabalho. A gente trabalha no material e trabalha no espiritual.
Se eu me aplico com afinco no espiritual, eu posso evoluir espiritualmente e não ter um salário alto. Não quer dizer que é bom ou que é ruim, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é assim, tem muita gente que só tem se aplicado no material. As famílias, pela luta material, do ter, do apego e não do ser, estão somente se dedicando no estudo, no trabalho, nas suas profissões e estão deixando de transformarem-se no espiritual, no ser. Então, nós temos uma via de mão dupla na nossa vida. Nós estamos aqui como espíritos encarnados na matéria. E o Espiritismo nos ensina, não podemos ser nenhum peso a ninguém. Nós não podemos ser um peso a alguém. Nós temos que cumprir e realizar aquilo que é necessário na matéria e, em mesmo tempo, concomitante, junto, vamos trabalhar no veio da modificação, transformação espiritual nossa. Então, nós temos que trabalhar nesses dois paralelos. O Espiritismo ensina assim pra gente. Não é só numa mão, mas nas duas. Nós temos que ter esta consciência. Nós temos que ter esta perspectiva de que se nós não nos aplicarmos no material, vem dor e sofrimento. Se não nos aplicarmos no espiritual, dor e sofrimento. E é aí que nós não queremos. Ninguém quer dor e sofrimento aqui. Todos nós queremos evoluir e estarmos bem. Um dia chegará que a nossa sociedade estará equilibrada. Economicamente, materialmente e espiritualmente, emocionalmente. Mas quando que acontecerá isso na nossa sociedade? Quando nós, componentes da sociedade, estivermos assim. Nós vamos ter que trabalhar em paralelo nesses dois veios. Trabalhando economicamente, materialmente e espiritualmente e emocionalmente. Não tem como a gente trabalhar só em um destes campos. Ficou claro, certo? Então, quando alguém vem e fala assim para vocês, não, você fazendo isso, aquilo outro, pelo seu crescimento espiritual, você vai ter muita prosperidade material? É relativo. É relativo porque a Deus pertence o resultado. Deus pertence a dispensação dos bens materiais. Pode acontecer, mas aí é por uma conjuntura de um aprendizado que você tem que chegar lá, mas não pelo seu esforço. Assim como a gente às vezes pode se esforçar muito e ter um limite de crescimento material para que a gente não venha a sofrer com aquilo. Assim como um brinquedo que pode vir a ferir a criança. Porque a matéria, o financeiro, a riqueza, ela é um brinquedo pontiagudo, é um brinquedo perigoso. Pode nos ferir. A gente pode se complicar com as facilidades que a matéria nos traz. Se conseguimos tirar esse barulhinho aqui. Estão me ouvindo agora? Deu uma melhoradinha, né? Como diz assim, a abelhinha, né? A abelhinha tá aí na caixinha de abelha. Estão aprendendo a ser sonoplasta aqui também, né? A gente vai aprendendo. Porque é assim, né? Aí viramos youtuber, aí viramos sonoplasta. Tamo nessa, né? Batendo a cabeça, vamos dizer, defendendo, goleiro, meio de campo, artilheiro, gol. Mas são os aprendizados. Bom, vamos retomar aqui a palestra. Compreendamos
que nós não temos como fugir da evolução. A evolução, o crescimento, o conhecimento e a vivência do conhecimento, elas são inerentes ao ser humano e também todos os outros seres da criação, o animal, o elemental, o vegetal, o mineral. Vocês acreditam que até as pedras estão aprendendo? Todos os seres estão aprendendo. São as lições que Deus designa para cada etapa evolutiva. Isso é formidável. É a coisa mais linda. Mas se a gente não entender que nós estamos todos aqui aprendendo, aí vira perseguição. Ô Senhor, pera lá, mas essa dor, essa doença, por que comigo? Eu pobre, por que não rico? Né? Podia ter escolhido, se é uma vida só, uma coisa tão boa para mim. Eu ia aproveitar e estava tudo bem. Essas respostas o Espiritismo nos traz com a grande chave chamada reencarnação, pluralidade de existências. Ainda, infelizmente, a maior parte das religiões que conduzem esta humanidade terráquea não trabalham neste princípio, porque é um princípio de Deus. Você ter pluralidade de existências. Não tem como aprender tudo numa só. Eu posso ser um craque na matemática, mas eu não vou ter como aprender o português, porque eu vou estar me dedicando à matemática. E se eu for uma cozinheira, eu não vou saber aprender a ser um bom mecânico. E a gente então tem uma existência para uma determinada cadeira científica. Ah, não foi o suficiente, então 2, 3, 10. Ah, então eu mudo. Como que eu aprender a ter um coração de mãe se eu sou pai? São posições diferentes. Eu não tenho que estar ali botando o leitinho para a criança. É diferente a posição do pai de provedor, que é diferente da posição de ser filho, ou daquele que não pode ter um filho. Como eu vou aprender a ser uma avó? A ser um avô? Como que eu vou aprender se eu morrer cedo? Onde estão o amor partilhado aqui, ali e acolá? Vou aprender como numa existência só? Não tem como, não tem condição. Aí que a gente fica sem a chave do espiritismo, da reencarnação, com a injustiça, né? E aí realmente, injustiça e iniquidade, injusto. Nosso coração fica como? Frio. Pô, Deus me deu tão pouco? E eu ainda tenho que dividir meu pouco? Não vou dividir. Eu só tenho uma moeda. Ele que vai pedir para o outro lá que tem rios de dinheiro. Eu que só tenho o meu tempozinho livre, vai pedir para o outro que tem servos. Não é assim. Em verdade, a gente vai compreendendo a nossa situação atual através destes princípios que o Espiritismo nos traz. A pluralidade de existências. Se eu fizer uma análise crítica no meu íntimo, nas minhas tendências, por certo, não fui coisa boa. Hoje eu não sou uma coisa boa. E se eu sou o resultado do ontem? O que eu plantei de bom no ontem se eu não tenho fruto bom hoje? Tenho que trabalhar muito. Vou ter que lavrar demais a minha terra. Vai ter que haver muito. Como diz, hoje em dia nem se sabe o que é carpir, né? Não se sabe o que é carpir um lote. Não existe mais lote para carpir. Está tudo construído. Então, vou ter que usar muito a minha enxada que está enferrujada lá no campo, lavrando o meu terreno, o meu coração, para que ele possa ter uma semente boa brotando. E aí meu coração vai se aquecendo com as boas escolhas da vida.
Sabe, minha gente? Enquanto nós ficamos vivendo nesta vida sem esperança, nessa vida martirizada de dor e sofrimento, a gente acaba tendo que ir para aquela facilidade dos vícios. Porque é aquela perspectiva do prefiro tentar deixar de existir neste momento. Prefiro usar uma droga forte que eu apago a minha mente. Vou beber até esquecer. Vou usar uma droga até esquecer que eu estou existindo. Porque a perspectiva não está existindo. Não está tendo uma luz no final do túnel. A gente fica meio assim. Sem eira, sem beira, sem rumo. Porque não estabeleceu princípios. Porque não conheceu e reconheceu Deus como o Pai da vida. Por isso que eu vos disse que a maior parte ainda da sociedade desta terra não reconhece Deus. Porque se nós reconhecermos Deus, a gente compreende. Espera lá. Não pode um Deus que faz surgir o sol todas as manhãs, levantar as ondas, florir os campos, frutificar as sementes para termos alimento. Não pode um Deus assim não ser um Deus de amor. Aí, isso vai nos trazendo esperança, alento, paz, tranquilidade, para que a gente possa conhecer um pouco mais e indagar como eu posso sair dessa situação que eu me encontro. Deus não pode ter feito um problema sem solução, uma conta sem resultado. Tem que haver um caminho. Tem que haver um caminho. O que Deus espera de mim neste momento, nessa situação? Às vezes, Deus espera que a gente não tome atitudes ruins. Às vezes, Deus espera que a gente puxe o freio de mão e saia dos vícios. E pare para pensar. Se a tua consciência está te cobrando, ouça ela. Como tá a tua vida? Tá boa? Ou não tá boa? Porque Jesus, ele nos falou. Ele veio para os humildes de coração. Aqueles que não estão orgulhosos. Ele veio para aqueles que estão buscando um alento. Ele veio para nós. Nós estamos numa dificuldade. Aquele que está tudo bem, que não quer nada com nada, melhor dizendo, vai chegar o seu tempo, a sua maturidade, o seu crescimento de se indagar. Vejam, gente, isso nada mais é do que filosofar. Posso dizer para vocês, nós estamos chiques, estamos numa sala de filosofia. Aí eu já falei para vocês, repito aqui, não há como descrever a alegria de conseguirmos permanecer numa sala de aula por todo esse tempo, filosofando sobre a nossa existência, reconhecendo Deus e buscando o bom caminho a ser trilhado pela direção de Jesus. Isso não tem um preço. Não há faculdade que pague. Porque esta filosofia divinal, Deus não cobra. Mas ela é determinante. Ela é tão importante que se fosse para ser cobrado, não teria dinheiro a pagar isso. Porque define a nossa existência. O nosso rumo. É para onde nós iremos. Aquelas perguntinhas existenciais, de onde eu vim, para onde eu vou. Bom, estamos trilhando o para onde eu vou, porque estamos construindo o nosso futuro.
Vocês compreenderam a importância disso? Aí a pessoa fala assim, mas eu não consigo assistir um vídeo por 4 minutos, 2 minutos, que daí eu já clico porque eu já não aguento. Aí a outra pessoa fala assim, eu cliquei de novo, já fui para uma música porque eu não aguentava aquele lenga-lenga lá do Celcinho, aquela palestra chata. Realmente, é difícil. Por quê? Porque aqui a gente é chacoalhado. Aqui a gente é estremecido nas bases da gente. É quando a gente vai mudar. É aquele abismo, mas não o abismo para cair no nada, mas o abismo que transpõe a existência. Deixa eu pensar numa palavra suave. Acho que não tem. É o que nos transpõe de uma existência vazia para o verdadeiro existir. O verdadeiro existir, minha gente. O porquê estamos aqui? Estamos aqui porque Deus quer que nós verdadeiramente vivamos a vida. De que maneira? Com os corações quentinhos, aquecidos, praticando a caridade. Ah, Celcinho, tá, tudo bem, até entendi. Gostei da ideia. Vamos lá, vamos existir, vamos viver como Jesus ensina. De que maneira? Ah, minha gente, a caridade, ela tem inúmeras aplicações. Nós já estamos desvirtuando até essa palavra de novo. Vou dizer para vocês. Porque se eu perguntar aí para a maioria das pessoas, a resposta vai ser caridade e dar um trocado aí para alguém. Você vê como nós já bailando de novo para fugir do enfrentamento deste abismo de sair do vazio e ir para o existir. Caridade, minha gente. Eu não sei dizer para vocês exatamente como é, porque talvez só esses nossos grandiosos irmãos já evoluídos, que vivem o amor, possam nos dizer o que é. Mas como eu não sei, porque ainda estamos aqui aprendendo, vamos pegar o exemplo de quem a gente coloca como exemplos de vida, começando pelo modelo e guia Jesus. Perguntado à equipe dos Espíritos da Verdade, no livro dos Espíritos, quem seria o modelo e guia da humanidade, eles nos disseram, Jesus, ele é nosso modelo. Então, pomos como um ponto pacífico em nossa vida, que Jesus é o nosso modelo e nosso guia. Pois bem, como que Jesus vivia? Que maneira que ele se comportava? De que maneira ele falava? Como ele andava? É o nosso modelo, nosso guia, que ele nos ensinou. Aí nós temos outros professores que ele nos enviou depois dele. Pega o exemplo, Francisco de Assis. Ele veio nos ensinar que nós devemos viver de uma maneira simples, fazendo ao outro o que gostaria que fizéssemos por nós mesmos, relembrando os ensinamentos do Cristo, naquela época, ainda medieval, onde a igreja tinha desvirtuado os ensinamentos do Mestre. Ele falou assim, não, nós temos que viver pelo nosso próprio esforço. Nós não temos que viver cobrando pelas coisas que são do céu ou divinas. Nós temos que viver pelo nosso próprio esforço. Nós temos que trabalhar, temos que realizar algo. Eles eram então, Francisco de Assis e os franciscanos, eles eram artesãos. Eles vinham em determinado lugar, eles ajudavam pela estadia, pelo alimento. Então eles trabalhavam, eles faziam a parte deles, eles não cobravam por uma oração. Começa por aí. E iam vivendo para que os corações estivessem aquecidos na caridade.
ajudando aqui, ali, acolá, aplicando um passe, fazendo uma oração, prestando auxílio a quem precisasse, remedinho aqui, remedinho acolá. Vamos puxar um pouco mais para cá. O Allan Kardec, que poucos falam sobre ele tinha um trabalho social que era lindo. No seu próprio filme, não deixaram de colocar essa passagem de que ele dava café e pão, alimento àqueles que precisassem. Formavam filas na sua casa. E mesmo que ele, em certo período, estava com muita dificuldade, porque se aplicou não nos bens materiais da terra, mas ele aplicou nos bens espirituais, mas ele nunca deixou um necessitado passar dificuldade. Vamos pegar alguém que tem mais exemplo, mais próximo de nós. Pega o Chico Xavier. Olha a obra que ele realizou. Ele não ficou com um vintém, um centavinho sequer das centenas dos livros que ele vendeu. Mais de 50 milhões de exemplares. Não ficou com um vintém, um centavinho. E destinou tudo a obras sociais. E o que ele recebia, o salário dele, que não era um salário vultoso, ele ainda comprava uma coisinha, dava uma ajuda aqui, comprar um remedinho pro outro ali, comprar uma cesta básica ali, acolá. São os exemplos que a gente tem. Bezerra de Menezes. Exemplos de realizar aquilo que esteja ao seu alcance pelo outro. Só tem um abraço? Tem um abraço. É um aperto de mão? É um aperto de mão. É um bom dia? É um bom dia. É um sorriso? É um sorriso. Quantas vezes nós vimos na história do Chico que ele não tinha como levar o consolo a uma mãe desesperada, desiludida. Ele dava um abraço e chorava junto. Ele sentia a dor daquela mãezinha sofrida. Então esse é o caminho para que a gente possa ir aquecendo os nossos corações. Esse é o caminho. São os exemplos, os modelos, os guias. Para que a gente possa ir trilhando um bom caminho. Para quando nós recebermos o nosso chamado, nós tenhamos como argumentar. Eu como advogado, né? Aquela defesa. Não, mas espera lá, doutor. Aqui, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquilo outro. Eu era assim, fiquei assado. Olha só como eu mudei, melhorei bem. É isso que Deus espera de nós. Tá bem? Por último, eu quero trazer para vocês um vídeo do nosso irmão Jerônimo Mendonça, que era um cara, nossa, se hoje ele tivesse uma rede social, ele ia bombar. E o cara é fantástico. Ele tinha todas as dificuldades que se possa imaginar. Ele ficou acamado e mesmo assim saía pelo Brasil afora uma combinha, como diz, pregando sobre Jesus, sobre o Espiritismo. Então quero mostrar para vocês esse vídeo. Ele é curtinho, prestem bem atenção, para que a gente possa ter esta boa mensagem. A mensagem de que a gente sempre tem como fazer algo e alguma coisa a fazer por alguém. Legal isso, muito bom, é muito bom. Eu desde já quero agradecer a atenção de vocês. Espero que eu tenha conseguido chacoalhá-los, que a ideia desta palestra era o chacoalho da vida, para a gente poder realmente perceber que a gente precisa efetivar a mudança. A gente ouve, a gente estuda e a gente muda.
falta este terceiro passo: mudarmos, melhorarmos. E estamos gradativamente, realmente melhorando, tornando o nosso chakra cardíaco e o nosso ser pensante mais humano, que é o objetivo que a gente tem, de sermos humanos. Porque ser humano não é somente ser como somos. Nós temos que ser como Jesus foi. Agradeço desde já a atenção de todos e vou colocar aqui o videozinho para a gente se deliciar com esse nosso colega. Certa vez, estava marcada para nós uma palestra na cidade de Iturama. Quando no dia seguinte amanhecermos indispostos, Aumentar o som. febril, a pressão alterada, e o médico nos aconselhou não sair. A situação era grave. E nós pedimos a um amigo que fosse nos substituir nessa palestra. E ele foi. E teve um acidente grave. O carro capotou. E ele quase desencarnou. Na hora ele abriu o porta-luva do carro, tirou o Evangelho segundo o Espiritismo e abriu para agradecer a Deus a bênção de ter sido salvo daquele perigo tão difícil. O Evangelho é aberto na leitura de hoje. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E ele nos telefonou da primeira oportunidade: Jerônimo, nem para desencarnar eu estou prestando. Eu não sei qual acidente foi o maior do carro ou o impacto que eu tive quando o Evangelho me mostrou que eu não era um homem de bem, que se eu fosse eu teria morrido. Então o que é que eu devo fazer? Trabalhar. E quando se fala em trabalhar, meus irmãos, e servir, a alma estremece. Nós nos lembramos de Batuíra, o inovidável, inesquecível Batuíra, que um dia tratou de um obsediado, um jovem obsediado, passos magnéticos, água fluidificada, preleções evangélicas, e o rapaz recuperou-se da obsessão e foi agradecer a Batuíra a dádiva da cabeça equilibrada. E Batuíra intuitivamente disse ao jovem: então vamos orar. Você vai repetir as minhas palavras. Senhor Jesus, o ex-doente, Senhor Jesus, eu vos agradeço a bênção do meu reequilíbrio. Eu vos agradeço a bênção do meu reequilíbrio. Prometo ao Senhor, dar dinheiro para os pobres. Voltou à cela. Adoeceu novamente. Porque quando a situação surge embaraçosa, o guia, o mentor, o amigo da casa diz: você precisa trabalhar. Mas é preciso trabalhar? É. E a pessoa não volta mais. Porque a pessoa quer o prato feito, a receita milagrosa, aquele abre-te sésamo. O homem está à espera disto. Mas a doutrina espírita não é uma doutrina de favoritismo. Vamos analisar, meus irmãos. Quem entre nós teria mais mérito? Chico Xavier está doente, 3 infartos, cego de um olho, tem glaucoma no outro, sofreu uma pneumonia, caiu há pouco tempo, fraturou 2 costelas, é reumático, tem labirintite, sofreu 7 cirurgias, já foi tuberculoso. Por que Bezerra de Menezes, Emmanuel e outros beneméritos da espiritualidade nunca rasgou seu corpo, fazendo nele uma cirurgia de milagre? Ele que fala, conversa, dialoga, convive com a mais elevada espiritualidade, estava se arrastando. Porque a lei não admite privilégios. Nem o Cristo os teve. Jesus não caminhou numa vereda de flores. 3, 4 estações.
a manjedoura, o horto, o sinédrio e o Calvário. Jesus não transitou com facilidades. Ele mesmo afirmara: eu não tenho uma pedra onde reclinar a cabeça. Se hoje nós temos uma cama macia, um travesseiro macio, nós possuímos mais do que o Senhor da vida, que não os teve. E a morte desonrosa, humilhante, que era dada a criminosos e ladrões, ele passou por tudo isso. Abandonado, traído, injuriado, escarnecido, vilipendiado, ele permaneceu sereno, amando, perdoando e servindo um tanto mais. Então, por nossa vez, não vamos aguardar céu azul, sol brilhante, rede macia, casa branca na colina, brisa fresca e nenhuma contrariedade, porque nós nunca vamos encontrar isto na terra. Vamos caminhar no ultimato das dores, dos açoites, das tempestades, mas temos de caminhar, temos de servir um tanto mais. Lembramos de Chico, quando nós dissemos a ele, e naquela noite a nossa voz era outra, porque o nosso cardiologista havia nos intimidado. Seu coração está por um fio. Para vocês terem ideia, nós usamos às vezes 20 Zordis por dia. Quando chegamos a Uberaba, o Chico nos perguntou: como vai, meu filho? Eu: bem, Chico. Como vai, meu filho? Mais ou menos, Chico. E por que foi com você? Chico, médico, eu estou viajando no meu atestado de óbito. Meu coração está por um fio. Ele sorriu e disse assim: ah, benditos fios. Existe fio de nylon, fio de aço. Porque o Emmanuel está nos dizendo que o trabalho no bem engrossa o fio. Por isso que às vezes o cidadão já era para partir, mas está com um fio grosso ainda. Parece teimosos, mas é o bem. É o trabalho no bem que nos sustenta o fio. Então, para despedir, disse: Chico, muita paz. Ele falou: Costo Z. Muita paz. De mais serviço. Então, que alegria para nós, dentro do ambiente espírita, a bênção desta fé que nos encoraja, esta fé que nos anima, esta fé que nos impele para frente, que nos dá a alegria de viver e o privilégio de servir. Esta fé que nos libertou do medo da morte e mostra que morte é vida. E eu me lembro de uma trova do Cornélio Pires que diz assim: no túmulo de João de Souza, li a seguinte inscrição: no túmulo de João de Souza, aqui finalmente descansa quem nunca fez outra coisa. Então, queridos, vamos trabalhar, vamos aproveitar o restinho da reencarnação. Minha mãe é uma mulher analfabeta de 82 anos, mas de espírito muito inteligente. Ela chegou perto de mim e disse assim: você vai viajar outra vez? Eu falei: vou. Meu filho, eu não entendo. Eu estou quase acreditando nesta reencarnação que você tanto fala. Eu falei: por quê, mãe? Eu não tenho 9 filhos. Eu falei: tem. Dos 9, você não é o único paralítico? Eu falei: sou. Pois é. É o único que não para em casa. Falei: mãe, mas eu não posso ser paralítico da alma. Paralítico do corpo é uma coisa, mas a mais terrível paralisia é da alma. É a alma que se sente inútil dentro da vida, impossibilitada de sorrir, de cantar, de amar, de falar o nome de Deus, de abençoar a cada coração. Então eu não posso me deter nas limitações do corpo, porque o corpo é uma veste que se desgasta.
mas nós somos cidadãos das estrelas, espíritos imortais. É a maior dádiva do Espiritismo. Então, companheiros, o próprio guarda de trânsito reconhece isto. A perua 130 ele parou e falou assim: o senhor estava 130 nesse carro? E o guarda disse: olha o rapaz da cama. O guarda ele faz 18 anos que esse moço passa pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Então nós viemos felizes a Maringá para trazer esse abraço espírita, esta fraternidade espírita, esta mensagem espírita de mais trabalho, de mais amor, de mais alegria no viver, porque o espírita tem que ter alegria de viver, porque Jair Presente diz: espírita de cara feia da zebra. Então nós temos de mostrar o nosso contentamento dentro da reencarnação e trabalharmos um tanto mais, porque amanhã, meus irmãos, nós achamos que estamos preparados para partir. Mas eu vou contar um fato rápido para vocês. Numa madrugada, os espíritos chegaram para me fazer uma visita. Um me levantou o pé esquerdo e eu fiz uma Ave Maria que nunca tinha rezado no mundo com tanta fé, porque achei que era desencarnação. Levantou o pé direito, doutor Jesus, eu não trabalhei em nada, me ajuda. As mãos dos espíritos vieram no peito, me fizeram uma massagem no coração. Eu tô: mãe, me perdoa se não fui um bom filho, me ajuda. Aí o espírito chegou no meu ouvido e falou assim: tranquiliza-te, é uma recalchutagem. Então, gente, a gente tem que trabalhar muito. Porque se 60 anos de Chico foi 6 minutos, como nós estamos? Então vamos trabalhar, porque, como afirmou o médium de Pedro Leopoldo: meu filho, quem não trabalha dá trabalho. Então vamos trabalhar, e o Evangelho é um convite vivo de oportunidades, para que todos nós, espíritas hoje e amanhã, sejamos os trabalhadores conscientes de nossas responsabilidades, porque tudo passa, menos o tesouro das horas perdidas. Que o Senhor nos abençoe. Como disse o nosso irmão Jerônimo Mendonça, não vamos esperar tudo estar ao nosso favor para realizarmos algo. Vamos construir o bom cenário. Porque os exemplos, não nos enganemos, minha gente, os exemplos, eles são estes que nós falamos. Jesus, ele não tinha uma pedra para reclinar a sua cabeça. Nós temos camas macias, estamos na melhor condição. Já o nosso irmão Chico, vocês viram a quantidade de dificuldades que ele tinha? Físicas? Impressionante. E o pessoal praticamente não fala sobre isso. Mas ele lá, resoluto, realizando a sua obra. E é o exemplo que ele veio nos trazer. Ainda que nós tenhamos a dificuldade que for, ainda que nós estejamos na condição difícil que seja, nós temos todas as condições de fazer a parte que nos cabe. Então, este é o resumo, não da ópera, mas da nossa conversa de hoje, para que a gente possa verdadeiramente aquecer os nossos corações e nos tornarmos aquele que tem o coração quente, aquele que vive o Evangelho do Cristo e que pratica a caridade. Quero convidar a todos para que a gente possa, em agradecimento a Deus, termos recebido as instruções desta linda manhã de hoje, que possamos gravar em nossos corações a força, a fé e a esperança
porque somos senhores dos nossos destinos e podemos sim construir o melhor destino com todo o afinco, com amor, vivendo na caridade. Que a paz esteja conosco e de retorno aos nossos lares estejamos na proteção dos guardiões amigos, a nos ampararem, a nós, aos nossos familiares, aos nossos. Assim, damos por encerrado o Evangelho desta manhã de hoje, e que assim seja. Vamos em paz e um bom prato de alimento de hoje.